Olá, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, né, aquela efeméride da renúncia do Jânio Quadros, eu venho aqui agradecer a sua constância, a sua permanência, pedir desculpa porque ontem eu fui obrigado a produzir e colocar no ar o vídeo mais tarde do que na hora normal. O próprio YouTube reclamou isso, mas eu estou aqui tentando voltar ao horário de sempre e agradecendo a você pela força, pelos comentários favoráveis, pedindo que continue assim, dando o seu joinha, né? Então, acabo de ver agora, antes de começar a gravar, que um dos principais trends do Twitter é que o Supremo Tribunal Federal vai julgar na semana que vem a questão do foro do Flávio Bolsonaro. Eu espero que o Supremo não se deixe influenciar pelas tendências lá do Superior Tribunal de Justiça, né? Que, inclusive, o Henrique Martins é o candidato do Flávio Bolsonaro à vaga para a qual o Bolsonaro indicou o André Mendonça, que está tendo dificuldade lá no Senado. Antes de eu ver essa notícia, eu tinha pensado começar aqui dando uma lapada. Você sabe o que é uma lapada? Não é uma lapada de cana, não. É uma lapada nesse Paulo Guedes, esse Paulo Gado, né, que incluiu nas pérolas jogadas ao léu por ele, mais duas frases hoje sobre o aumento da luz. Nós vamos ter um aumento de energia elétrica violento esse ano, podemos ter até, blackout, né, apagão, e ele disse assim, olha, não adianta chorar, não adianta chorar. E disse mais, não, essa história aí de conta de luz cara, isso aí não tem essa importância não, né? Não tem para ele, né? E certamente não paga a luz, né? Outro assunto que eu ia chamar também a atenção para você, e permaneço com essa intenção, é que o meu amigo Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, lançou uma ideia que eu vou adotar e vou fazer campanha. É o seguinte, em vez de fazer quarentena para juiz, para impedir que o Sérgio Moro seja candidato o ano que vem, o que é uma canalice sem nome, inominável, os políticos sujos deviam ser punidos, eles com as quarentenas. Todos os culpados, todos os acusados, todos os processados e até também aqueles que votam a favor dessas reformas, como essa do Código Eleitoral para tirar o Moro da eleição de 22, esses é que merecem uma quarentena e não apenas de 5, quem sabe 8 anos, que é a quarentena normal, 10 anos, né, que é uma quarentena também muito usada, né? Afinal, a nossa situação está ficando muito grave na economia, viu? A manchete do jornal Estado de São Paulo, no qual eu trabalho hoje, é que a inflação já está superando os 2 dígitos em pelo menos 4 capitais e ameaça cada vez mais forte. Quer dizer, já está atingindo todas as faixas econômicas da sociedade brasileira, não são só os pobres, que são as suas principais vítimas, e isso aí é mais um bom motivo para se trocar imediatamente, o mais rápido que puder, o governo. O desgoverno, aliás. Esse desgoverno é representado, né, de forma bastante bem pouco simpática pelo presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que nos seus aparecimentos aí para o seu gado, né, ele disse que o Alexandre de Moraes teve coragem de recusar um pedido dele. Aliás, desculpe, não foi o Alexandre de Moraes. O senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que foi aliado dele, pelo qual ele gastou uma grana pesada na época da definição do tal orçamento secreto e também
do Bolsolão, do tratoraço. Ah, mas ele é um traidor e agora é a sua vítima número 1. Por quê? Porque não aceitou o pedido de impeachment que ele fez do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava confundindo aqui as coisas, né? E não aceitou citando parecer da Advocacia Geral do Senado. Ele disse, mas ele não consultou a Advocacia Geral do Senado quando recebeu a ordem do Supremo Tribunal Federal e mandou que ele cumprisse aceitando a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid lá no Senado. Meus amigos, foi uma das medidas que merecem mais aplauso. Foi a primeira medida do Supremo de mandar abrir a comissão. Segundo, a decisão do Rodrigo Pacheco de que a ordem da justiça se obedece. Meu pai, que era chefe político lá no interior da Paraíba, sempre dizia isso. Ordem da justiça ninguém discute, não. Ordem da justiça a gente cumpre, né? E é da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que saem as decisões mais democráticas do Brasil. Por exemplo, o Marcos Rogério, aquela turma toda, Jorginho Melo, Luiz Carlos Reis, Eduardo Girão, que são a ala governista lá da CPI, vivem dizendo, mas o governo não comprou nenhuma vacina dessas da Covaxin, dessas picaretagens que estão aparecendo. Não comprou por causa da CPI, porque a CPI levou lá o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, burocrata, servidor lá do Ministério da Saúde, para contar que levou lá uma ordem de pagamento de 230 milhões de reais como adiantamento para uma vacina que não ia ser entregue. Porque ao longo desse tempo, a CPI vem provando que aquela vacina Covaxin não seria entregue, porque a Barato Biotech andou aí desautorizando a tal da Precisa Medicamento, que se dizia representante exclusivo no Brasil da Barato Biotech, laboratório indiano, mas não, era meramente uma importadora. E nesta quinta-feira, 26, levou lá para depor um dos elementos lá que era da Anvisa, que foi do Ministério da Saúde, José Renato Santana, para dar um show de ridículo. O Zé Renato Santana não soube informar qual era o salário que ele ganhava no Ministério da Saúde antes de abrir uma empresa para vender Covaxin para o mesmo Ministério da Saúde. E o Omar Aziz, que tem um bom humor danado, passou a usar uma expressão que é muito usada pelo Marcos Rogério, aquele locutor de quermesse lá de Rondônia, né? Ou é do Amapá? Bom, é lá do norte. Ou ele, acho que é do Amapá. O Marcos Rogério, tá vendo o Brasil? Tá vendo o Brasil. Tudo agora o Omar Aziz, tá vendo o Brasil. Agora você imagina o cara não lembrar de quanto ganha por mês, né? O quanto ganhava por mês até o mês passado, né? Bom, hoje também está entre os trends do Twitter o atentado em Cabul. Morreram bombas com atentados suicidas lá do Talibã, aliás, do inimigo do Talibã, que é o Estado Islâmico K, que é o maior inimigo do Talibã no Afeganistão. Mataram esses atentados, 2 bombas, mataram 12 militares americanos. E a última notícia que eu vi na BBC é que o total de mortos estava em torno de 60 até agora há pouco, né? O que também teve muito destaque lá no Twitter hoje foi o artigo semanal do William Vac. O William Vac escreve todas as quintas-feiras no Estadão e ele chamou de preocupante o estado mental do presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores de fanáticos imbecilizados. Está apanhando mais do que mala velha nas redes sociais dos bolsonaristas, né? Antes de encerrar, eu quero lembrar que temos aí uma entrevista que continua fazendo muito sucesso com Ciro Gomes, no meu canal do YouTube, e um 2 Dedos de Prosa com o artista plástico paraibano Chico Pereira. Para a semana que vem, eu estou programando um 2 Dedos de Prosa com o repórter de rádio Luiz
Carlos Quartarolo, falando das últimas do esporte, principalmente do futebol, e, sobretudo, uma entrevista com outro presidenciável, Aldo Rebelo. Espere aí, sábado eu ponho o Aldo Rebelo no ar, domingo o Quartarolo, porque você vai ficar informado e se divertir ao mesmo tempo. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.